Olá, eu sou Alberto Felipe, sou técnico de contabilidade e gestão. Vamos aqui resolver um exercício de contabilidade analítica ou contabilidade de gestão. Mas antes, porém, subscreva no nosso canal, Alberto Contabilidade Excel, de modo que receba sempre notificação dos conteúdos que nós vamos produzir. Sempre que nós produzimos um conteúdo novo, receba sempre notificação. E que também que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo importante e leva para mais pessoas. Então, vamos aqui resolver nosso exercício. Esta é uma das questões que tem surgido nos exames da Ordem dos Contabilistas de Angola, vulgo o CPCA. Vamos aqui resolver o nosso exercício, ler o nosso enunciado. A empresa X adopta o sistema de custeio racional na mensuração do custo de produção do produto alfa. Dispõe de instalações fabris para produzir 75.000 unidades de alfa por período. No período N, a empresa produziu 60.000 unidades de alfa, tendo vendido 50.000 unidades a 50 kwanzas por unidade. No mesmo período, utilizou matérias-primas no montante de 800.000 kwanzas e custo de conversão variáveis no montante de 500.000 kwanzas. Sabendo que a variação da produção em via de fabrico foi nula e que os gastos gerais de fabrico ou custos indiretos de produção fixos somaram 610 e os custos de distribuição somaram 418 e que os custos administrativos totalizaram 193.200. O resultado do período antes do imposto é de... Vamos aí testar as opções e ver qual delas corresponde com a verdade. Temos aqui a opção A, B, C e D. Vamos aqui resolver o exercício para vermos qual das opções é a verdadeira. Primeiramente, vamos extrair os dados. Vamos ver qual é a capacidade produtiva da empresa ou instalações fabris. Capacidade produtiva, instalações fabris, capacidade fabril é a mesma coisa. A capacidade produtiva é de 75.000 unidades. A quantidade produzida, 60.000 unidades, conforme nos diz no enunciado. A quantidade vendida é de 50.000 unidades. E o preço de venda unitário é de 50 kwanza. O montante da matéria-prima é de 800.000. E o montante dos custos de conversão variável é de 500.000. E os gastos gerais de fabrico ou custo fixo é de 610. O custo de distribuição, está aí o valor, é de 418. E os gastos administrativos de 193.200. Qual é o resultado antes do período? Vamos determinar. Quando estamos perante o método de custeio racional, o primeiro passo nós determinamos o coeficiente de imputação racional. O que é o coeficiente de imputação racional? É a parte dos custos fixos, a parte do coeficiente que nós iremos imputar aos custos fixos. Neste método, nós não imputamos aos custos, ou seja, aos produtos, o total dos custos fixos. Imputamos apenas o total que corresponde à capacidade que nós utilizamos, ou seja, corresponde apenas à percentagem da capacidade que a gente utilizou, em que a gente vai imputar aos custos fixos, que é a quantidade produzida a dividir pela capacidade produtiva. Aqui nós veremos se estamos sobre utilização ou subutilização. E aqui já dá para ver que estamos subutilização, estamos a produzir abaixo da capacidade. Então teremos que imputar apenas a percentagem que a gente utilizou. E para a gente encontrar isso, vai fazer a quantidade produzida a dividir pela capacidade produtiva, que vai ser de 80%, ok, de 80%. Quer dizer que esse 80% é que nós iremos imputar aos custos fixos, aos gastos gerais de fabrico, do produto. O resto será considerado como custo do período. Não vamos imputar o total dos gastos de fabrico, vamos imputar apenas a percentagem, ou seja, a parte que corresponde à percentagem. O resto será considerado como custo do período. Então aqui vai ser
fixos a dividir pela percentagem, teremos o custo fixo a imputar ao produto de 488 mil kwanza. Os custos fixos não imputados, podemos fazer isso vezes 20%. 20% por quê? Porque 20% é a parte que a gente não utilizou. Este será considerado como custo do período. Ok? E aqui, o CIPA vai ser igual a matéria-prima mais gasto de conversão variável mais os custos fixos imputados. Isso que será considerado como CIPA. Então aqui vai ser matéria-prima, temos 800 mil e custo de conversão 500 mil, gastos, ou seja, gastos fixos imputado 800 mil. Quer dizer que o CIPA é de 1.788.000. E o CIPA unitário? O CIPA unitário é só fazer o CIPA total a dividir pela quantidade produzida. Ou seja, que vai ser igual ao CIPA a dividir pela quantidade produzida, que é de 60 mil. Teremos o CIPA unitário de 29,8 kwanzas. Aqui para nós determinamos o CIPAV. Para determinarmos o custo industrial dos produtos vendidos, teremos que fazer o CIPA unitário vezes a quantidade vendida. Então vai ser esse CIPA unitário vezes a quantidade que nós vendemos. Vendemos quantos? Vendemos 50 mil unidades. Então quer dizer que o CIPAV é de 1.490.000 kwanza. Aqui podemos montar a nossa demonstração de resultado para podermos encontrar o resultado antes do período. Ou seja, antes do imposto. Desculpa, o resultado antes do imposto. Então aqui vai ser quantidade vendida vezes o preço de venda unitário, que será as nossas vendas. Temos o CIPAV, isso nós substituímos os valores. E a margem bruta? A margem bruta é a diferença entre as vendas menos o custo industrial dos produtos vendidos. A margem industrial é a diferença entre as vendas menos os custos industriais dos produtos vendidos. Vai ser igual menos CIPAV. Será de 1.010.000 kwanzas. O custo da distribuição é se nós irmos buscar nos dados. Temos aqui o custo administrativo que temos e o custo não imputado que nós consideramos no período é de 122.000 kwanzas. Aqui estamos em condição de encontrar o resultado antes do imposto que está nos pedir do período. E vai ser a margem bruta menos, vamos abrir parênteses, menos custo de distribuição mais custo administrativo mais custos não imputados. E teremos um resultado antes do imposto de 276.800 kwanza. Vamos lá ver se corresponde a qual das opções. Corresponde com a opção da linha B. Então a opção da linha B é que é a correta. Aqui mais uma vez resolvemos o nosso exercício de contabilidade analítica, contabilidade de gestão. Deixa nos comentários um exercício que tu queiras ver resolvido. Subscreva nos comentários que nós teremos muito gosto em ajudá-lo a resolver. Subscreva no canal mais uma vez e até já, nos encontramos no próximo vídeo.